Olá, tudo bem? No programa Conexão Legislativa de hoje, nós vamos conversar com o Gustavo Junqueira, que é o secretário de Estado da Agricultura aqui de São Paulo. Secretário, seja muito bem-vindo aí. Vamos falar um pouco sobre agricultura, né, no pós-pandemia, desafios do pós-pandemia, né? Como é que está a situação aqui no estado de São Paulo, secretário? Todos aí que estão nos escutando aqui na Conexão Legislativa. Prazer estar aqui e conversar com todos vocês. Bom, acho que talvez, não sei se já poderíamos falar no pós-pandemia, né, Luciano, uma vez que esse trabalho continua sendo conduzido e é um trabalho de gestão contínua. Acho que mais do que um trabalho de contar aí os casos que têm acontecido e as mortes que infelizmente a gente tem observado, é sim um trabalho que envolve não só o governo do estado, mas todos os prefeitos, as prefeituras e a população em geral, para administrar essa que é uma crise do sistema de saúde, né? Uma crise que faz com que todos nós estejamos bastante alertas sobre a capacidade de atender as pessoas que ficam doentes. E isso envolve uma questão de saúde, obviamente, mas também a vida das pessoas no que tange a sua parte econômica e social. E quando a gente olha para o agronegócio, a gente olha para o território rural, isso tem também uma preocupação grande que vem na parte do abastecimento de alimentos, para que a população toda fique, nesse período, sempre com a segurança de que não faltará alimentos e que esse alimento estará disponível. Eu acho que esse foi o trabalho que nós fizemos ao longo de todo esse período até agora. E, diferentemente de outros países do mundo, mesmo os países ricos, o Brasil e São Paulo em nenhum momento teve desabastecimento. Acho que, de maneira geral, toda essa aflição e ansiedade das pessoas foi correspondido com uma atenção e uma capacidade de abastecimento muito grande. Então, nesse sentido, eu diria que nós fizemos um bom trabalho aqui no estado de São Paulo. Deputado, a gente sabe que volta aqui de São Paulo, o cinturão verde é importante, né? A gente sabe que muitos desses produtos vêm de pequenos agricultores, né? Que são agricultores que precisam de uma atenção especial durante essa pandemia. A gente tem também o setor da cana-de-açúcar, né? Que é importante. Aí mais de 50% hoje da produção nacional vem aqui do estado de São Paulo. Eu queria que o senhor falasse desses dois assuntos, desses dois temas e da importância, né, de ajuda e de programas de incentivo durante essa época. O que vocês têm feito de uma maneira geral? Sem dúvida alguma. Acho que você tocou em dois pontos muito importantes. A questão dos pequenos produtores, não só de alimentos, não só de frutas, legumes e verduras, mas também de flores, de leite. Eu acho que se olharmos aqui no estado de São Paulo, nós temos uma grande parte da nossa produção que é feita pelos pequenos produtores. E esses são os que geralmente sofrem mais, porque ele trabalha com um capital bastante reduzido, ou seja, o que ele vende é o que ele usa para fazer a sua nova plantação, para comprar ração para os seus animais. Então, qualquer ruptura na cadeia, sem dúvida alguma, traz uma preocupação grande para essas pessoas e, obviamente, para o governo, que precisa manter a regularidade nas atividades do agro. Nós, ao longo desse período, nos preocupamos bastante, principalmente quando vimos aí a ruptura, o estresse na cadeia de comida fora do lar. Ou seja, uma grande parte da produção é dedicada aos restaurantes, a todos aqueles estabelecimentos que fazem com que as pessoas possam sair das suas casas e trabalhar nos escritórios, nas fábricas, no comércio, porque elas têm um lugar para ir almoçar. No momento que você fecha tudo isso, não só você tem uma ruptura no comércio e na atividade comercial, mas também muda toda a cadeia de distribuição desses alimentos que são essenciais para esses pequenos produtores manterem a sua atividade.
O que nós desenvolvemos nesse período foram alguns programas, né? Sempre programas que eu diria que são programas laterais e não programas essenciais, porque o agro é uma atividade essencialmente onde o protagonista aqui é o setor privado, é o cidadão, é o indivíduo e não o Estado, diferentemente de outras atividades que são coordenadas pelo Estado, como a saúde, como a segurança, como o transporte público. Nesse caso, efetivamente, o setor privado é o protagonista. Nesse sentido, nós fizemos um programa que é intitulado Cesta Verde, né? É uma cesta de alimentos dedicada a esses produtos de frutas, legumes e verduras, os produtos perecíveis. Eles são comprados desses pequenos produtores através de recursos tanto do governo federal, tanto como do governo estadual, e no mesmo momento doados para as famílias mais carentes. Então, é um programa onde ele ajuda tanto o produtor, para que ele tenha a sua produção adquirida, assim como as populações mais frágeis que precisam do alimento, principalmente nesse momento que não há escola para as crianças e muitas vezes essas famílias se alimentam na própria escola. Então, nós desenvolvemos esse programa, é um programa que tem atendido aí esses pequenos produtores. No que tange ao setor de açúcar e álcool, Luciano, você também colocou, é um setor muito importante para São Paulo. 50% do setor vem de São Paulo, mas 50% do PIB do agronegócio aqui do estado de São Paulo é baseado na cana-de-açúcar. Então, qualquer ruptura nesse sistema também pode ocasionar problemas graves aqui para São Paulo. O que foi observado, nesse caso, aí com uma atuação menor do Estado, porque é um setor muito grande, mas observamos uma queda no preço do petróleo no início da pandemia, né, por conta de questões comerciais internacionais. Esse preço do petróleo já voltou bastante, lembrando que ele ficou quase negativo, ou ficou negativo por um período há uns 2 meses atrás, mas agora ele volta para níveis aí de $35, que já é um nível que remunera a produção de etanol. E a demanda havia caído, a demanda em alguns momentos caiu 70%, o que é inimaginável quando se pensa numa estrutura tão grande quanto a distribuição de combustível. Isso voltou, esse consumo tem voltado, não na mesma proporção, porque você ainda tem boa parte da população em casa, mas ele já voltou e os preços internacionais também subiram. Então, nesse caso, esse mercado devagar vem se restabelecendo. Deputado, a gente teve aí uma mudança, uma digitalização, uma revolução digital nesse período aí da pandemia, né? Nós ainda estamos nele. A gente viu aí vários setores aí crescerem aí a digitalização, a questão da internet ficou muito forte, reuniões pela internet. Viu-se aí que é possível a gente, né, permanecer em casa através desses meios. O que mudou? Existe uma revolução tecnológica que também está atingindo o setor agro paulista? Não tem nem dúvida, eu acho que todas essas tecnologias, seja essa que nós estamos fazendo aqui, essa entrevista, seja as reuniões virtuais que são feitas, seja o processo de telemetria, né, que é você fazer a leitura da performance do seu trator, da performance da sua máquina à distância, todas essas tecnologias já eram disponíveis. Mas, como não havia uma premência, não havia uma necessidade de uso, ela seria incorporada nos sistemas produtivos ao longo do tempo, ou seja, de uma maneira bem mais lenta do que aconteceu com o fato da pandemia. Ou seja, de um dia para outro, nós passamos a usar essa tecnologia toda que já estava disponível. Por um lado, sob a ótica social, nós sentimos a pandemia, esse distanciamento, ou seja, não possibilidade de irmos visitar os nossos parentes,
de estarmos próximos daqueles amigos, mas, do ponto de vista operacional, eu te diria que nós tivemos ganhos gigantescos com essa realidade que foi imposta a todos nós. Só para ter uma ideia, a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo tem aproximadamente 3.300 servidores. Esses 3.300 servidores estão espalhados por todo o estado de São Paulo, lembrando que nós temos aqui 645 municípios. Portanto, imagine que reunir essas pessoas, esses profissionais, é bastante difícil. Não só difícil, como também tem um custo elevado de locomoção de todos eles. Com a pandemia, nós passamos, então, a usar os sistemas digitais, e isso fez com que nós tivéssemos uma grande aproximação, não só das pessoas, mas dos objetivos, dos projetos que estamos desenvolvendo na Secretaria. Ou seja, todos passaram a entender melhor os objetivos principais da atividade da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Não só no que tange aos serviços essenciais, né, lembrando que o agro é um serviço essencial, no caso, por exemplo, defesa agropecuária, que é a parte de sanidade, que é a parte de segurança do alimento e dos animais. Nesse caso, houve, sim, uma inteligência que passa a ser feita de maneira remota. No caso da extensão rural, por exemplo, que é onde você vai até o pequeno produtor levar tecnologia, levar informação, esses sistemas nos permitiram fazer educação à distância. E várias outras alternativas foram possíveis para que a gente pudesse fazer as nossas reuniões aqui virtuais, seja com o próprio setor privado, que nós temos nossas câmaras setoriais, como também internamente. Então, houve um ganho enorme que possivelmente só faríamos aí num período de 5 anos. Hoje se conseguiu fazer aí em poucas semanas. Então quer dizer que a gente não está mais em 2020, né, no setor, a gente está em 2025, né, secretário? Eu queria que o senhor falasse das feiras, né? Por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem uma das maiores feiras do Brasil, que é a AgriShow, né, lá em Ribeirão Preto. Como é que vão ser feitas, nesse ambiente aí de novo normal, como que vão ser feitas essas exposições agropecuárias, feiras? Como é que vai ser feito esse ambiente de venda, que é muito importante nessas feiras, né? Venda de equipamentos, e até venda mesmo de produção. Venda de produção já acontecia, né? Nos mercados futuros, né, secretário? O que muda nessa questão das feiras? Não, acho que primeiro é importante reconhecer que houve um impacto gigantesco na atividade desse setor, que é um setor importante, não só para o agro, né, mas as feiras em si empregam muitas pessoas, têm uma relevância enorme na economia aqui do estado de São Paulo, porque São Paulo é o lugar onde as feiras acontecem, né? O Brasil inteiro, eu diria até que muitos lugares da América Latina vêm para São Paulo para conhecer o que é novidade, o que são os lançamentos, e com esse distanciamento e com a pandemia, muitas dessas atividades, se não a totalidade delas, foram paralisadas. Isso atrapalhou a venda das empresas, porque já tem dentro do seu ritmo de metas, vendas no momento das feiras. O AgriShow, como mencionado aqui, foi uma dessas feiras que sofreram, né? O AgriShow acontece aí no final de abril, no começo de maio, em Ribeirão Preto. Esse ano não foi possível realizar a feira por conta da pandemia. Essa feira vai acontecer somente no ano que vem. Houve uma tentativa de tentar fazer a feira no segundo semestre, mas ainda com muita incerteza, e os organizadores tomaram, então, a decisão de só fazer no ano que vem. Como essas feiras vão se dar daqui para frente, é uma incógnita. Óbvio que se nós tivermos uma vacina rapidamente e a população conseguir ser imunizada,
acredito que voltamos a ter as feiras de uma maneira bastante parecida como o que nós já experimentamos no passado. Agora, se a vacinação, se a vacina demora para ser descoberta e, portanto, a preocupação em relação à aglutinação de pessoas permanece, isso, sem dúvida alguma, levará a essas empresas organizadoras de feiras a propor novas estruturas. Eu acredito que, mais uma vez, a telecomunicação, aí, toda a parte de tecnologia, ajudará também a aproximar aquilo que acontecia em outros países do mundo, a também acontecerem aqui conosco no Brasil. Hoje, as pessoas, os brasileiros, viajam muito para outras feiras ao redor do mundo para mostrar os produtos brasileiros, mostrar a nossa capacidade de atender as demandas internacionais, e isso tudo, de novo, tem um custo, tem um tempo de deslocamento. Se nós conseguirmos reduzir esse distanciamento através de tecnologias, possivelmente possa ter um impacto positivo em trazer o mundo para conhecer o Brasil e os seus produtos de mais perto. E isso melhorar a relação de custo desses produtos e, portanto, ganharmos mais mercados, principalmente no que tange aos mercados agrícolas, os mercados agro. Então, eu acho que a tecnologia, sim, sem dúvida, deve ser incorporada. Secretário, vamos falar um pouco sobre infraestrutura, exportação, aproveitando que você está falando aí de o pessoal ver as nossas feiras aqui. A gente tem aí o maior porto da América Latina, que é o Porto de Santos. A gente tem aí estradas que vêm aí de vários, principalmente do Centro-Oeste, né? Temos a hidrovia, que é importante também, ferrovias. Como está a infraestrutura hoje do Estado durante a pandemia? Está funcionando normal? Como é uma atividade prioritária, está funcionando normal? Operacionalmente, nós conseguimos manter aí o porto sem nenhuma interrupção. As estradas, no início, houve uma preocupação por parte de alguns prefeitos e, para proteger a sua população, proteger a sua cidade, tentaram bloquear algumas estradas. O governo foi muito rápido e ágil nesse sentido e conseguiu manter todas as vias sem nenhuma interrupção, sem nenhum fechamento, e isso fez com que nós pudéssemos realmente fazer não só a distribuição no mercado local, mas também atender aos nossos contratos de exportação para os mercados internacionais. Agora, se nós dermos um passo adiante e começarmos, então, a olhar essa infraestrutura e se ela está preparada para atender demandas cada vez mais exigentes dos nossos produtos, acredito que não. Acredito que realmente é um momento muito importante para o Brasil, onde ele precisa tomar decisões muito firmes em relação à privatização de boa parte dessa infraestrutura. Acho que o Brasil não pode retardar o processo de privatização, o processo de desburocratização, o processo de simplificação para que tenhamos mais investimentos. São investimentos altos, investimentos que levam muito tempo a serem realizados e, portanto, todo dia que nós não fazemos isso, nós estamos colocando o Brasil ainda numa situação ainda mais atrasada do que os nossos concorrentes. Lembrando que nosso maior mercado, por exemplo, no caso de soja, é a China. 75% aproximadamente de toda a soja produzida no Brasil é exportada 75% para a China. No caso de outros produtos, não são necessariamente só para a China, mas você pega o caso do café, 82% do café é exportado pelo Porto Santo. Então, sem dúvida alguma, nós vamos precisar de investimentos altos. E esses investimentos estão diretamente relacionados a uma diplomacia, ou seja, o Brasil precisa assinar acordos bilaterais
com outras regiões do mundo, outros países do mundo, para que nós possamos, então, direcionar esses contratos, esses acordos, para captarmos aí recursos internacionais e fazermos os investimentos necessários para atender essa demanda, essa clientela, de uma maneira eficiente, com custos competitivos. Senão, nós vamos ficando para trás, a nossa capacidade de produção dentro da porteira, né, ou seja, nas propriedades rurais brasileiras, ela é muito alta, realmente nós conseguimos dominar essa tecnologia de agricultura tropical. Agora, nós precisamos, sem dúvida alguma, proporcionar a esses produtores a infraestrutura necessária para que esse produto chegue de maneira competitiva ao seu destino. Não só isso, né, Luciano? Acho que tem uma outra questão que é a importação. Não dá para pensarmos num país só como exportador, porque grande parte dos insumos usados no agro brasileiro também são importados, e esses precisam ser competitivos também, né? Secretário, o senhor estava falando aí de privatização, o senhor está falando o quê? De privatização do Porto de Santos? Que equipamentos o governo do estado pensa em privatizar ou abrir a discussão para privatização? Acho que o governo do estado tem uma política clara, o governador João Dória, desde o início, desde a sua eleição, tem falado em privatização, fez aqui, nesse ano, a privatização da maior rodovia da América Latina, já privatizada, né, que vai ali de Piracicaba até Panorama, ou seja, quase que o estado todo nós estamos falando, uma duplicação muito importante, são vários trechos de estradas que foram consolidadas em uma grande estrada, ou seja, criou-se uma nova rodovia estadual para que nós tivéssemos, então, eficiência no transporte não só do Brasil, mas da produção do Brasil, não só de São Paulo, mas da produção do Brasil como um todo. O Porto de Santos é um porto federal, né? O Porto de Santos é administrado pelo governo federal, mas também de suma importância que ele seja privatizado. Seja privatizado o seu serviço, seja privatizado a sua expansão, o seu serviço de dragagem. Só lembrando que o Porto de Santos ele tem um calado natural de aproximadamente 8 metros, né? Não é um calado muito profundo, e para você ter grandes navios, você precisa de um calado acima de 22, 25 metros. Então, todo essa maré, né, ou seja, do mar para dentro do canal, assim como a água que cai das chuvas da Serra do Mar, eles vão depositando sedimentos no fundo do canal e ele vai voltando ao seu leito natural. Portanto, você tem que permanentemente dragar o porto para que ele esteja operacional. Isso, sem dúvida alguma, pode ser uma outra atividade que pode ser privatizada. A Rio Santos é outra estrada importante, o Porto São Sebastião, e assim por diante, ou seja, todas as oportunidades que tivemos em São Paulo deveríamos, sem dúvida alguma, transferir para o setor privado e focarmos naquilo que é, sim, o objetivo ou atividades que o Estado não pode terceirizar, como segurança, principalmente, tá certo? Então, acho que esse é o caminho que se busca. Tem algum desses equipamentos que o senhor citou, estradas, o Porto de Santos, tem algum que a gente já tem indícios que é possível a gente ver aí indício de uma possibilidade de uma privatização, ou está tudo ainda no âmbito da discussão? Não, eu acho que tem uma pressão grande do Estado de São Paulo em relação ao governo federal para que o governo federal realmente coloque esses ativos no programa de privatização. O governo federal já disse por várias vezes de que o Porto de Santos, em 2021, estaria no programa de privatização. Espero que isso aconteça, se não acontecer em 2021, que aconteça em 2022, e assim por diante. Acho que o fato é que nós não podemos ficar parado, principalmente quando comparamos aí a outros portos do mundo que são muito mais modernos.
Essa acho que é uma questão que nós dependemos. A própria rodovia Dutra, né, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, deve ser reconcessionada, né, acaba o seu contrato e deve ter esse processo que deve ocorrer também no ano que vem, e com isso tenho aí esses dois, talvez, grandes equipamentos aqui do estado de São Paulo, que dependem do governo federal. Outra questão importante é a questão do CEAGESP. A gente vem trabalhando de maneira conjunta com o governo federal para que seja possível uma construção de um novo sistema de entrepostos, mas agora entrepostos privados que possam ocorrer nos arredores da cidade de São Paulo. Nós conseguimos, ao longo do início desse ano, fazer uma alteração na legislação onde é possível ter acesso às rodovias classe zero, né, que são as grandes rodovias que dão acesso a São Paulo, para que investidores privados possam fazer o seu entreposto nas margens dessas rodovias e ter acesso a elas. Isso possibilitará com que seja então desativado o CEAGESP, que fica dentro da cidade de São Paulo, que hoje está obsoleto, não só pelo equipamento em si, mas a maneira logística que ele funciona, ou seja, com muita entrada de caminhões dentro da cidade, um sistema ainda já ultrapassado quando comparado a outros mercados do mundo. Falando um pouco, a gente está quase terminando o programa, falando um pouco aí sobre necessidade de financiamento. A gente sabe que a economia, de uma maneira geral, está precisando de incentivos aí governamentais. A gente sabe que o agro é o pilar do nosso país de sustentação, enfim, é o que está segurando a economia, é o que sempre segurou a economia. A queda não vai ser maior por causa do agro. Mas como é que está essa questão de financiamento, de ajuda? Que setores estão mais precisando de ajuda nesse momento aí de pandemia? Eu acho que, de maneira geral, Luciano, eu tenho muita preocupação em relação a ajudas governamentais, principalmente naqueles mercados que funcionam bem. Eu entendo que o trabalho do governo é reduzir riscos em relação ao seu orçamento, em relação à gestão pública, e com isso as taxas de juros caem, com isso os interesses para investidores investirem no Brasil aumentam e, portanto, a economia gira de uma maneira onde nós temos sempre o setor privado, o mercado, dando a linha para esse trabalho. Obviamente, o momento da pandemia faz com que todas essas questões sejam revisitadas, mas não necessariamente serão alteradas. O fato é que nós temos hoje taxas de juros no Brasil bastante baixas. Obviamente, o risco subiu e, portanto, o sistema financeiro tem sido cauteloso em relação à alocação desses recursos, mas o fato é que nós temos hoje taxas de juros jamais vistas no Brasil. E isso faz com que a atividade produtiva tenha, sem dúvida alguma, competitividade para competir com o simples investimento, né, o simples alocação dos seus recursos aí em instrumentos financeiros. Desse modo, acredito que o agro, sem dúvida alguma, por ter escala, por ter mercados mundiais onde ele atua de maneira competitiva, deva atrair muito desses recursos de investimento. No entanto, nós precisamos buscar sempre uma melhor qualidade do nosso produto, nós precisamos ter segurança de que esse produto é um produto saudável, nós vamos ter segurança de que esse produto será todo ano ou todo o seu ciclo será produzido, porque um outro país só vai comprar do Brasil se ele souber que o Brasil tem condições de entregar aquele produto. Tem toda a questão de sustentabilidade que precisa ser
melhor comunicada pelo Brasil. Acho que o Brasil tem uma legislação, tem um modelo de produção bastante sustentável. Agora, ele precisa mostrar como isso é feito e o custo dessa produção. É óbvio que nem todos estão enquadrados como estado da arte em termos de produção, porque o agro é muito grande, o agro não é homogêneo, o agro é muito heterogêneo, seja em tamanhos de propriedade, seja em adoção de tecnologia, mas, em sua grande maioria, nós temos um setor da economia onde nós somos de classe mundial e precisamos ser reconhecidos quanto a isso. Para sermos reconhecidos, temos que trabalhar nesse reconhecimento e mostrar o nosso lado. Então, acho que, de maneira geral, o agro deve continuar crescendo à base do setor privado e não à base de apoio. Lembrando, o Brasil é o único país do mundo que tem uma agricultura, um agronegócio, que pode ser chamado um agronegócio de mercado. Vamos dizer, todos os outros países do mundo têm grandes subsídios alocados a essa atividade econômica. E o Brasil não, o Brasil opera aí sem subsídios. Então, isso nos dá uma vantagem por termos resiliência e capacidade de adaptação rápida. Por outro lado, nos dá uma desvantagem, nós não temos o apoio do Estado nessa atividade. Acho que não dá para ter bom sem ruim. Eu acho que melhor ter essa atividade do que ficar usando uma muleta estatal. Né? Tá certo, eu gostaria de agradecer a presença aí do secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Gustavo Junqueira. Secretário, muito obrigado pela presença aqui e pelos esclarecimentos aqui no Conexão Legislativa. Eu que agradeço, sempre um prazer estar de volta, fico à disposição sempre que tiverem interesse em conhecer e aprender mais sobre o agro. Muito obrigado, secretário. E o Conexão Legislativa de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa discutindo aí um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.